Olá, turminha, boa tarde, tudo bem? Hoje vamos fazer aula de história, vamos começar na nossa apostila, página 14, tá bom? Vai abrindo aí. Nós temos falado nas aulas, né, sobre os direitos, as declarações dos direitos humanos, temos falado também sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E hoje vamos falar especificamente sobre os direitos dos cidadãos aqui no nosso país, tá bom? Então, para começar, aí na página 14, o título é A Cidadania no Brasil. Então, a cidadania no Brasil, ela foi organizada em três partes. Quais são elas? A política, a social e a civil, tá bom? Nós vamos ver a diferença e os direitos que nós temos, alguns direitos, né, que nós temos em cada uma delas. Então, esses direitos que nós cidadãos temos, eles foram todos inscritos aqui no Brasil na Constituição Federal, que é o documento máximo, né, do nosso país, que é ele que rege todas as leis, é, que são as leis fundamentais, né, as principais leis, e ali foi elaborado em 1988 o que é conhecido como a Constituição Cidadã, ou seja, os direitos do cidadão, tá bom? E aí vamos ver agora os direitos políticos, civis e os sociais, tá? Lembrando que eles foram conquistados no decorrer do tempo. Então, por exemplo, nos direitos políticos, é garantido lá na Constituição Cidadã que todos, né, têm o direito de votar e de serem votados. Ou seja, todos os brasileiros têm o direito de se eleger e de votar em quem quiser, tá bom? Não se eleger, né? Na verdade, se candidatar. Você vai ser eleito se as pessoas votarem em você. Mas todas as pessoas têm esse direito, tá? Sendo elas brasileiras, né? Cidadãs brasileiras ou naturalizadas e maiores de 18 anos, ok? E todo mundo tem direito a fazer parte de um sindicato, de um grêmio estudantil, de uma associação do bairro. O que isso significa? Você tem direito a ter opinião política, você tem direito a fazer parte de um grupo político, tá? Isso é assegurado na Constituição. Ou seja, não interessa se você vota no lado A ou no lado B ou no lado C, tá? Você tem o direito de exercer sua opinião política e as pessoas têm o dever de te respeitar. E vice-versa, as pessoas têm o direito de expor a sua opinião, né, de ter a sua opinião política e você tem o dever de respeitar. Isso faz parte da nossa democracia, isso está na nossa Constituição, ok? Deveria ser, sim, respeitado, mas, como nós sabemos, diversos itens das nossas leis não são realmente, né, praticados ali no dia a dia. Então, tem muita coisa que deixa a desejar, que não é exercita plenamente pelos cidadãos, ok? E nem cumprida. Todo mundo tem direito a fazer parte de sindicato. O que são sindicatos? Bom, as profissões, elas se reúnem em um grupo que é chamado de sindicato, ou seja, existem vários tipos de sindicato. Sindicato de advogados, sindicato dos professores, das merendeiras, dos metalúrgicos, dos motoristas, né? Toda profissão praticamente tem um sindicato. Esse sindicato é o quê? Ele é formado por pessoas daquela profissão e um grupo, né, rege esse sindicato e luta pelos direitos, representa, está ali exercendo o papel para que as coisas sejam cumpridas, os deveres, né, e os direitos também sejam cumpridos pelas empresas, pelos patrões e tal. Os grêmios estudantis são grupos de alunos de escolas, né, de uma determinada escola e tal, que se reúne para lutar ali pelos direitos dos alunos. Então você tem direito a participar de tudo isso, você tem direito a participar de associação do seu bairro, associação da comunidade, associação do bairro por inteiro. Você tem total direito, isso está garantido ali na lei. Nem sempre foi assim, nem sempre as pessoas podiam se unir, se juntar para lutarem pelos seus direitos, tá? Nem todo mundo podia votar, muito menos ser votado, se candidatar a um cargo político. Então foram coisas que foram ali, né, conquistadas ao longo do tempo.
Temos também os direitos civis. O que são os direitos civis? Todos os brasileiros nascem iguais. É, isso está lá na Constituição, lá na Declaração dos Direitos Humanos, né? Todos os humanos são iguais. Mas a nossa Constituição, ela também garante isso, que todos nós somos iguais, todos nós temos os mesmos direitos, todos nós temos os mesmos deveres e não devemos ser tratados de formas diferentes, tá? Isso está na Constituição e precisa ser respeitado, né? Todo mundo tem o mesmo direito. Você tem direito a ter uma religião, você tem direito a ter uma opinião política, você tem direito a ter um time de futebol, você tem direito a ter uma opção sexual, você tem direito a tudo, tá? Você tem direito de exercer a sua opinião, de exercer a sua decisão ali. E as pessoas têm o dever de te respeitar. E vice-versa. Você também precisa, né, tem o dever de respeitar as pessoas. Então, todos nós temos direito à vida, à liberdade de expressão. Das crenças, né, tá aqui, e são alguns dos importantes direitos civis. Então, quando a gente fala isso, o que significa? Você precisa ser respeitado, você pode exercer a sua religião, você precisa ser respeitado. Né? Alguns casos, algumas atividades nós realizamos na escola e alguns alunos que são de determinadas religiões não se sentem à vontade de cumprir aquelas atividades. Então, eles têm o direito de receber uma outra atividade para repor aquela atividade que ele perdeu. Isso é um direito seu, isso é um direito que está na Constituição. Você tem direito à sua religião e a sua religião precisa ser respeitada, assim como a sua opinião política, assim como a sua opinião de diversos outros assuntos, tá? Aqui temos também os direitos sociais. Os direitos sociais, né, lá pela nossa Constituição, todo mundo tem direito à educação, à saúde pública, ao esporte, à cultura, ao lazer, à moradia, ao trabalho e um salário digno, né? Ou seja, no nosso país nós temos o salário mínimo, que é a base, e algumas profissões têm o seu piso salarial, que é como se fosse o salário mínimo daquela profissão ali, tá? Então, todo mundo, todo trabalhador tem direito a um salário mínimo, né? No mínimo, o nome já fala, é mínimo, no mínimo tem que ser aquele salário. Todo mundo tem direito à educação, tá? Se a família não tem condições de pagar uma escola particular, o Estado, o governo tem obrigação de fornecer uma vaga pública, né, numa escola pública, numa instituição pública para aquela criança, tá? Para aquela família, para aquele jovem. Todas as pessoas têm direito à saúde, tá? Todo mundo tem que ter direito à saúde, à saúde dentária, à saúde mental. Teríamos que ter uma saúde de qualidade pública, infelizmente nós não temos, né? Todo mundo tem direito à cultura, ao esporte. O governo também precisa fornecer cultura e esporte para as pessoas, assim como moradia, tá bom? Por isso nós vemos às vezes alguns projetos de governos, né, com acesso à moradia e tal, porque isso está na Constituição. Todo brasileiro tem direito a ter uma moradia, uma cultura. Então, o governo, ele precisa permitir o acesso dessas pessoas, ele precisa auxiliar o acesso dessas pessoas, ele precisa fornecer meios de que essa pessoa tenha acesso a todos esses direitos, tá bom? Isso não é um favor político, isso é um dever, tá? Quando a gente fala, às vezes as pessoas, né, o político X, ele é muito bonzinho, ele fez isso, ele fez aquilo. O político B, o político C, D, né, independente, ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. O político H forneceu ali cesta básica para as pessoas. Eles não estão sendo bonzinhos, eles estão cumprindo o dever dele de políticos. Eles, como representantes do povo, eles têm o dever de fornecer as coisas que o povo necessita: educação, saúde. Então, agora vocês vão fazer a atividade, ok? A atividade da página 15, a questão 1 e 2, vocês irão fazer sozinhos, tá? Individualmente. Eu sei que na 2 está pedindo para vocês conversarem com os colegas, mas não temos como fazer isso, então precisamos adaptar a nossa realidade. E a nossa realidade no momento é individualmente. Então, vocês vão fazer essa pesquisa aí
sobre os direitos políticos, né, civis e sociais que são respeitados ou exercidos na sua região, no bairro, na cidade que você mora. E você também vai falar sobre os que não são respeitados, o porquê deveriam ser respeitados e qual a importância desses direitos, tá bom? Então você vai fazer isso juntamente com a sua família. Você vai gravar, depois de fazer a parte escrita, você vai fazer um vídeo e me enviar. Isso é trabalho de aula, tá? Por que nós vamos fazer um vídeo? Porque a tia tá montando um vídeo com todos esses vídeos que vocês têm me enviado sobre o ECA, sobre os direitos humanos, tá bom? Então vocês vão fazer esse vídeo e me enviar via WhatsApp lá pela coordenação, tá bom? A atividade de aula é para ser feita hoje, ser feita agora, durante a aula e enviada para a professora. Tia, não tem como fazer agora, posso fazer mais tarde? Pode fazer mais tarde, mas aí você já pesquisa, você já faz a parte escrita e depois você só filma, tá bom? E aí daqui a pouco a gente vai fazer uma outra atividade de história. Um beijo, até o próximo trabalho.